Bem-vindos, sexto ano. Gente, nessa aula, no capítulo 8 do livro de vocês, fala sobre entes de geometria. Vamos entender um pouquinho, nessa aula que trata esse assunto. Vamos dar continuidade aí. Vamos lá, hoje vamos falar um pouquinho da ideia de ponto, reta e plano, que são conceitos primitivos. São aqueles conceitos que são aceitos sem uma comprovação, Então, vamos entender o que é um ponto. Gente, para nomear os pontos, usamos letras maiúsculas do nosso alfabeto. Por exemplo, letra A, B, C, sendo letras maiúsculas, ou seja, ponto A, ponto B e ponto C. Só que o prolongamento de uma resta, de um poliedro, nos dá a ideia de uma reta. E as retas não têm largura. Elas apresentam a parte de reta. As retas não têm largura, elas apresentam apenas direção e são limitadas nos dois sentidos. Para representá-los, utilizamos letras minúsculas do nosso alfabeto, como a letra R, S e T. E tem outra coisa, pelo único ponto, pode passar infinitas retas. E por dois pontos distintos passa uma única reta, Três ou mais pontos que estão alinhados ou são colineares quando pertencem à mesma reta. Certo? São uma ideia aí. Duas ou mais retas contidas no mesmo plano, que são chamadas retas coplanares, pertencentes ao mesmo plano. Gente, uma curiosidade para vocês, que as figuras geométricas planas, Lembra? Estudamos, As figuras geométricas contidas em um plano, todos os pontos de um mesmo plano são chamados de figuras geométricas planas, Teremos, por exemplo, uma pirâmide apoiada em uma folha de papel. Ao contornar as faces apoiadas e pintar as figuras que surgem, observamos todos os seus pontos estão no plano e representados pela folha. Então vamos dar aqui continuidade, o plano. O plano é representado pela letra grega do nosso alfabeto, alfa, beta, gama. Aí estão retas complanares. O que vem a ser uma reta complanares, Retas complanares são as retas que têm um mesmo plano. Foi falar que eu falei anteriormente, Indicadas as retas complanares da seguinte forma. Tá aí a representação mostrada. Retas concorrentes, que possuem um ponto em comum, são retas concorrentes. Aí tem retas perpendiculares, são retas que formam um ângulo de 90 graus. Vocês estão vendo aí de rosa, de vermelhinho, um ângulo de 90 graus. Então são retas correspondentes ou perpendiculares, que formam ângulos de 90 graus. Retas paralelas são aquelas retas que não se cruzam de forma alguma. Retas coincidentes, duas retas que estejam contidas no mesmo plano e que possuem exatamente todos os pontos em comum. São retas coincidentes. E afinal de contas, a gente quer um ângulo, Mas definir o que é um ângulo? Nessas figuras do que está mostrando no slide, gente, dão ideia de ângulos. Essa ideia já é muito antiga. Desde antes do homem construir pirâmides, elas já vinham utilizando o ângulo. Depois, essa noção foi muito utilizada na astronomia, física, navegadores, etc. Hoje é parte do nosso cotidiano. Então, afinal, o que é um ângulo? Ângulo, gente, é uma união de duas semirretas que têm a mesma origem com uma das regiões do plano que elas limitam. Resumindo, é a abertura que existe entre a união de duas semirretas que partem da mesma origem. Certo? Eu tenho um ângulo. Como é que se classifica o ângulo, gente? O ângulo classifica em ângulo reto. O ângulo reto é quando forma um ângulo de quê? De 90 graus. Muito bem. Um ângulo de 90 graus é considerado um ângulo reto. Aí está mostrando as figuras, representativa do ângulo reto. O ângulo agudo é aquele cuja medida é menor que 90 graus. Todo aquele ângulo que é de 0 a 90, qualquer ângulo que é menor que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Obtuso é aquele que é maior que 90 e menor que 180. Ângulo raso é aquele ângulo que vale 180 graus. Mas, afinal de contas, gente, o que é um polígono?
Hein? Como pode definir um polígono? Né? Vamos já entender. Então, gente, todas as figuras que mostradas aí contínuo plano, todas são linhas planas. Então, são chamadas de linhas poligonais. Gente, polígono é uma curva fechada simples formada pela união de 3 ou mais segmentos consecutivos, de modo que dois deles, né, sucessivos não sejam colineares. Aí tem os elementos de um polígono. Não lembrando que o polígono é uma linha poligonal fechada, sempre com suas regiões internas que formam uma figura geométrica plana. Então, gente, o polígono pode ser convexo ou não convexo, né? E eu tenho os elementos de um polígono. Tem um vértice, os lados, ângulos internos, ângulos externos. Nossa aula, né, gente, também vamos definir mais isso. Aí eu tenho quantos lados? No polígono possui 3 lados, chama o quê? Um lado pode ser triângulo, né, 4 lados. De acordo com os ângulos, ser triângulo, quadriângulo, pentágono, né? Então, gente, número de lados, 3 lados, não se chama triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 9 lados, eneágono. Aí vai. Aí os triângulos, gente. Os triângulos, né, são bem utilizados no dia a dia. Várias construção civil, né, tem forma de triangular. Então, nos triângulos tem um vértice, lado e ângulo. Gente, o triângulo pode ser classificado de acordo com seus lados e de acordo com seus ângulos. De acordo com a medida dos seus lados, ele pode ser equilátero, escaleno e isósceles. Equilátero contém medidas iguais, os 3 lados são iguais. Escaleno, com os 3 lados são diferentes. Isósceles, 2 lados iguais e um diferente. De acordo com o ângulo, pode ser triângulo acutângulo, com os 3 ângulos internos são agudos, né? Obtusângulo, quando os ângulos internos possuem um ângulo interno obtuso e 2 ângulos agudos. E o triângulo retângulo, quando ele possui pelo menos um ângulo de 90 graus. Aí eu tenho. Né? Então, gente, nós já abordamos, né, nessa aula a parte de triângulos. Próxima aula a gente vai abordar o